ocasião, nesta oportunidade, estamos nos empenhando nessa oportunidade nos empenhando em levar a você, aluno, uma maneira, uma forma de colocar em prática o que nós aprendemos nesses 2 primeiros módulos. Na verdade, não é nem colocar em prática. Na realidade, a nossa intenção aqui é destacar, mostrar um pouco como vamos mesclar esses conhecimentos do módulo 1 com 2, como nós podemos, então, fazer essa junção, tanto do aconselhamento a partir das escrituras, com as ferramentas da psicologia. E fazendo pontos para o módulo que vai dar início agora, que é o módulo As Ferramentas da Psicanálise, com o pastor e psiquiatra André Enos. Mas hoje eu vou deixar vocês nas mãos do professor, o coordenador do curso, pastor Laubert. Para quem não sabe, pastor Laubert, eu não vou falar que é um velho conhecido, porque nós não somos velhos, mas somos amigos de longa data e pastoreia, atualmente já faz 10 anos que pastoreia a igreja O Brasil para Cristo no Jardim Guatemi. Tem o pastor Paulo de Freitas, o presidente do campo. O pastor Laubert é casado com Ana, tem 2 filhos incríveis, Bia e Felipe, formado aí em teologia, enfim, administração, com ênfase em marketing, enfim. Vocês podem acessar o currículo dele total, tanto no site da Genebra EAD, quanto também na própria plataforma. Ele é um dos professores do curso, tem aulas dele lá, Aliás, uma aula incrível, incrível. Você vai dirigir no carro ouvindo ele, certo? Você pode lavar roupa, cozinhando, sim, enfim, o que você puder fazer, você vai fazer ouvindo esse excelente mestre que se dedica muito no ensino da palavra de Deus. Pastor Albert, você vai intermediar agora com a turma e vamos conversando em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Toda a glória seja dada a Deus, mas é uma alegria estar aqui com os irmãos, com os amigos, pastor e o nosso diretor Fabiano Gomes e os demais, né? Deixa eu ver se eu consigo identificar todos que estão na sala. Se faltar alguém, vocês me digam. Está a Érica, José Carlos, Lucimara, Mirosete, a missionária Jo, o pastor Gilson Pereira e a Viviane Bondezan. É isso? Está faltando alguém? Acho que não. Muito bem. Vamos lá. Não, está faltando. Vai Está chegar. faltando, mas todos estão identificados, né? Vamos lá entender um pouco da proposta aí de hoje. A proposta é que a gente consiga que vocês falem mais do que nós. Então, já se balança aí na cadeira, porque a gente quer que vocês falem. Mas, obviamente, um pouquinho de cada um, né? Não queremos que ninguém tome a palavra e vá até o fim. Então, pequenos comentários, pequenas observações, para que a gente consiga ouvir todos falarem um pouco, para entender o que cada um compreendeu e até aprofundar um pouco essa compreensão, ok? Então, nós recebemos aí um estudo de caso bem interessante, né? Com
várias informações e a nossa tarefa é aquele finalzinho quando diz que o caso chegou para você, né? Depois de todo aquele histórico, e agora você vai dar um encaminhamento. Então, essa é a ideia. Então, para que todos fiquem na mesma página, eu já queria pedir aí para duas pessoas estarem dividindo, lendo o caso para nós. Quem gostaria de ler o caso? Vamos lá, aproveitem que essa não é uma opinião, é só para ler. Eu posso ler. Obrigado. M é solteira, de aproximadamente 25 anos. Filha única, vive com os pais. Sua mãe é doentiamente possessiva em relação à filha, influenciando-a totalmente, de modo que M se deixou ficar dependente da mãe. A frustração de um caso de amor desfeito deixou a jovem num estado depressivo e ela veio a tentar o suicídio. A mãe, desgostosa com o estado de saúde da filha, agravou ainda mais a situação por afirmar que a vida não tinha mais sentido para ambas e que o melhor seria morrerem. Mais de um psiquiatra foi chamado a tentar um tratamento, mas logo que começava a cuidar da moça, era substituído por outro, sob a alegação de insucesso. A cura parecia difícil. Nesse interim, você, como conselheiro, foi chamado a visitar a jovem. O que fazer baseado nos módulos 1 e 2? Obrigado, né? Tivemos aí um caso bem interessante, com um grau de complexidade. E aí, num primeiro momento, para a gente começar de forma suave, eu queria que alguém fizesse algum comentário geral. Assim, o que que você achou do caso? Se é fácil, se é difícil, você já viu algo parecido? O que que você entendeu desse caso? Quem quer falar? É um caso sobre uma moça. Qual é a condição dessa moça? Qual é a idade dela? Ela é uma jovem de 25 anos que tem um Certo. problema sério de Sim. querer o suicídio porque a mãe é muito possessiva com ela. Primeiro caso, a gente tem que ouvir atentamente, como a professora Andréia falou, ouvir ela, simplesmente ouvir com atenção, com se importando com o problema dela e estar atenta às informações do que ela possa passar. E depois eu acho que ter uma comentar à parte, conversar com a mãe, que a mãe, em vez de ajudar a filha, eu achei que ela piorou mais ainda a situação. Então, eu acho que antes de tudo, a gente não tem que já ir com uma ideia já feita na cabeça. A gente tem que apenas ouvir e com atenção, com carinho e demonstrando o amor de Cristo para a vida das duas. É o primeiro passo. Muito bem. Então, temos aí já uma primeira observação, além do cenário exposto da filha, com uma tendência aí à depressão, nós tivemos a identificação de que esta mãe
também possessiva e possivelmente uma indicação de uma conversa à parte com ela, né? Eu queria ainda mais um segundo comentário geral, não precisa dar solução, nada, mas alguma coisa que você viu que poderia acrescentar nesse cenário que te chamou a atenção. Além da mãe, nós vimos que ela teve algumas indicações terapêuticas. O que aconteceu, gente? Não deu certo, né? Houve troca aí de outros psiquiatras, mas não obtiveram sucesso, né, no tratamento. Então, assim, é um caso bem difícil de tratar. Então, um caso bem difícil, muito bem, obrigado. Um caso bem difícil, ou seja, não é uma pessoa que não tenha tido um encaminhamento profissional, né, médico, psiquiátrico. Teve sim um encaminhamento, mas não obteve sucesso, até porque havia uma constante substituição de profissional que não conseguia alcançar êxito. Então, olha o nosso quadro. Esta moça, essa jovem, 25 anos, né, com tendência à depressão, com uma mãe possessiva, que inclusive chegou a falar que o melhor era as duas morrer, né? E que já passou por profissionais de saúde mental que não alcançaram sucesso. Então, nós começamos com um caso bem complicadinho. E aí ele chega para você. Você, então, está lá na posição de conselheiro, de conselheira, de pastor, enfim, de uma pessoa que teria condições de ajudar nesse caso. E aí, então, você é chamado para dar uma orientação. Já entendemos o caso de forma geral. Agora eu queria caminhar com vocês no sentido de um preparo prévio anterior ao encontro, né? Um minuto só. José Carlos levantou a mão. Opa, pode falar. Eu queria fazer uma observação, que lendo aqui a descrição, não fica claro se essa substituição do terapeuta, se foi por parte do próprio terapeuta, de ter relatado que realmente não conseguiria, ou se partiu da própria família essa substituição. Eu coloco isso porque já tive um caso semelhante na igreja. Uma irmã da nossa igreja, já uma senhora, ela perdeu a filha, né? Ela entrou numa depressão e cheguei a indicar uma psicóloga, uma conhecida minha, uma missionária. Ela foi uma vez e me falou que não gostou da psicóloga, não foi mais. Aí a família contratou um outro, que é um pastor. Ele chegou aí 3 vezes e aí ela também dispensou porque falou que não estava ajudando ela. Então eu acredito que aí é uma análise mais profunda para entender realmente se a questão do terapeuta foi porque realmente eles não obtiveram sucesso, fizeram toda a tentativa e não conseguiram, ou se porventura essa parte do insucesso partiu da própria família achando que não estava sendo eficiente. Excelente observação. Excelente, também, gostei. E é algo que deve fazer parte do nosso preparo prévio, antes de falar com a pessoa, né? Você foi indicado, alguém indicou para você ir fazer esse atendimento.
você ali a pessoa te dá algumas informações diante da estrutura de atendimento. Você tem todas as informações que você precisa para começar o atendimento. Para começar. Então, essa informação de que a rejeição veio ou da parte médica ou da parte da pessoa ou da família, ela é muito importante para entender a condução que vai ser dada. Então, vamos entrar por essa porta que foi aberta e cada um pode levantar a mão, pode interromper. Aqui é um bate-papo para a gente aprimorar como que a gente vai fazer a abordagem, tá bom? Então, assim, primeiro movimento, entender o caso. Segundo movimento, eu vou me preparar. Como eu vou me preparar? Quais as informações que eu tenho, que eu preciso esclarecer, e quais eu não tenho, mas que eu acho importante. Porque se eu acho importante, ela vai fazer parte da abordagem inicial. Então, vamos lá. Com aquilo que está escrito, além dessa questão, se a rejeição, se a substituição, ela foi médica ou familiar, que outras informações vocês sentiram falta, que daria uma melhor segurança para conduzir o caso? O que faltou aí esclarecer? Você vai fazer o primeiro atendimento, uma sessão de acolher. O que você gostaria de saber sobre essa pessoa que não está escrito no caso? Então, você pega ali o perfil da... São duas pessoas, né? Será que elas aceitam aquilo que foi indicado de esse tratamento anterior? Será que ele foi junto ou será que ele foi separado? Seria importante nós sabermos se a mãe também passou por algum atendimento ou se só a filha passou por esse atendimento. Isso seria muito, porque o quadro da mãe é um quadro que a gente está vendo aonde originou o problema. Então, seria interessante saber se a mãe já teve algum encaminhamento. Que mais vocês gostariam de saber sobre esse caso que não está contado aí? O que levou o relacionamento dela também não dar certo. Acho que é importante entender isso também. Ela teve, então, um caso de amor desfeito, o que acabou levando ela para uma depressão. Então, quer dizer, olha, o estopim da depressão foi o caso de amor. Então, ele tem uma estrelinha realmente nesse cenário. Vamos precisar entender um pouco mais esse caso, como, né, afetou tanto essa pessoa, né? Então, nós temos aí a questão do ex-namorado. Que mais? Ela tentou suicídio, né? Olha o extremo do caso. Uma pessoa que tenta o suicídio, vocês acham que é uma pessoa que estaria em que grau de risco? É um atendimento simples
É um atendimento médio ou é um atendimento grave? Grave, né, Lu? Só tô lendo seus lábios. Com certeza, é grave, porque quando chega de um suicídio, eu acho que a depressão está bem em níveis bem avançados, né? Tá lá no pico, né, Viviane? Sim, tá no pico. Então, olha só, nós estamos nos preparando para atender essa pessoa. E nós já sabemos que é um caso grave. Já sabemos que é um caso grave. Você, como conselheiro, qual é uma das coisas que você já vai propor para ela no fim da sessão, no meio, enfim, em algum momento dessa primeira sessão? Eu acho que aí vai ter que pedir ajuda de um terapeuta para indicar algum remédio antidepressivo, porque só ouvir, só orar e só conversar, eu acho que não vai resolver, não. Pode ajudar, mas eu acho que tem que ser duas coisas que tem que caminhar juntas. Um médico para receitar um remédio, e aí muita conversa, muita escuta. Não dar sua opinião, você tem que deixar a pessoa falar, entendeu? Olha Porque eu, só como é importante essa observação da Viviane. Entender o nosso papel ali, né? Se a pessoa ela já vem com um histórico de gravidade, não vai ser eu e nem você que vai entrar lá como super-homem, Mulher Maravilha, para salvar. A gente já vai ciente de que precisa de ter uma parceria médica, né? Uma parceria com um profissional de saúde. Você já sabe que é um caso grave, né? Então, é óbvio que você vai ter uma conversa, vai ouvir, mas você já sabe que tem um ponto ali de estrelinha do que você tem que falar, que precisa de um acompanhamento. Porque pensa só, você não tem habilidade nem condições para fazer uma posologia e indicação medicamentosa. Se essa pessoa precisa de um medicamento, é um outro profissional. Então, aqui de cara, a gente entende que a gente não dá conta do recado sozinho. Ó, nós nem falamos com a mulher ainda, mas a gente já sabe que não dá conta do recado sozinho. Quem tem no coração já assentado essa humildade? É uma questão de humildade aqui. Eu falo, não, eu vou sim, tratar. porque a gente tem que reconhecer também as nossas fraquezas e nossas limitações. Nós vamos tratar com outro ser humano que já está num processo grave. Então, a gente já entendeu que não dá conta desse recado sozinho, né? Obviamente que o primeiro que nós vamos chamar não vai ser o psiquiatra, porque nós temos uma autoridade maior, né? Então, dentro desse preparo, o que nós vamos fazer também? O que nós vamos fazer, conselheiros? O que a gente precisa fazer? Eu acho que também, antes de conversar com ela, pedir a ajuda do Espírito Santo para nos capacitar. Por aí o caminho, gente. Nós somos conselheiros cristãos. Chamamos a psicologia, a psicanálise, todo mundo para ir com a gente. Mas a gente não dispensa a prioridade do Espírito Santo de Deus. É Então, importante a participação de todos. Vamos lá, todo mundo participando. vamos lá, gente. A oração é
Fundamental. Peguei o caso, já vi a gravidade, já vou separar aqui um tempo para orar, para buscar o Senhor, pedir para o Senhor já entrar com providência, fazer um milagre, preparando o coração. Que mais nessa linha espiritual? Nessa linha espiritual, orar e que mais? Seria muito também fazer um jejum? Tô perguntando essa meio na dúvida, pastora. Então, vamos ver quem mais do grupo poderia responder essa pergunta da Viviane. O que vocês acham? Um jejum cabe para a situação? Lucimar. Pastor, é muito importante a oração, o jejum, a consagração, porque é algo muito forte, né? Não é uma coisinha, uma dorzinha de cabeça. Não, é o emocional, sentimental, espiritual. Porque infelizmente, tem muitas pessoas ainda que estão com depressão profunda, ansiedade, mas não aceita a procura de um profissional, um psicólogo, porque se ela aceita, ela está concordando que ela realmente está mal. Então, tem muitas pessoas que ainda não aceitam isso. Então, quando você detecta o problema e vê que é grave, tem que antes, lógico, com muita oração, pedindo para o Senhor abrir a mente da pessoa para que ela aceite o conselho de procurar um profissional. Ontem eu fui numa das nossas congregações e tem uma moça lá por nome Márcia, e eu comecei a cuidar dela uns 8 meses atrás. E ela estava já no ponto de ficar 2, 3 dias sem tomar banho, sem limpar a casa dela. E ela era uma pessoa que ela não aceitava que estava com problema. Então, como você vai mandar ela procurar um psicólogo se ela acha que ela não aceita, que o problema está em todo mundo, menos nela? Então, é algo assim, é muito difícil. Eu penso que é com muita oração, com muito jejum, com muito pedindo discernimento para Deus, para que a pessoa aceita o conselho de procurar uma ajuda profissional. Aí ontem eu encontrei com ela e ela disse para mim que ela ouviu o que eu disse para ela procurar um profissional e ela estava super bem, super bem. Ela falou: Lucimar, eu melhorei, eu tomo banho, eu limpei minha casa. Deus me resgatou através do conselho, através da profissional. Mas eu vejo isso, pastor, eu vejo que é uma guerra, né? É uma guerra, porque nós somos cristãos, nós somos conselheiro cristão. É uma guerra espiritual. Até você chegar no ponto da pessoa aceitar procurar um profissional, é guerra, né? É jejum, oração, é clamor e orientação dentro da palavra, né? Eu penso isso. Muito bom. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse preparo espiritual para o encontro? Pastor, está querendo falar? Lucimara pode falar novamente. O pastor quer falar, pode abrir o áudio. Eu só estou lendo os lábios, não estou conseguindo ouvir. Gilson. Agora sim. Isso. Esse problema do desequilíbrio dessas pessoas, voltando ao assunto do preparo, sem dúvida, como cristão, nós temos a obrigação de estar preparado. Porém, são tantos problemas, no caso dessa pessoa, ela tem vários desequilíbrios. O tapete, conforme a doutora falou, está lotado. E tem mais, os tabus de crente, dizer que psicologia, essas coisas que eu ouvi muito, né? Esses 34 anos de luta de evangelho. E também tem o tabu
as pessoas acham que Deus cura. Então, essa barreira vai guardando. Aí, para explicar para essa pessoa que ela tem que ir no médico, tomar um remédio, para ajudar, ela não se permite. Nesse caso dessa moça, ela não permitia. Quer dizer, precisava do médico e a família, talvez por ignorância, percebe que ir lá no médico, no psiquiatra, no terapeuta, uma sessão curaria. Igual o médico, você vai lá, ele fala que está com uma dor, te dá o remédio e descarta você. Esses dias o médico fez 3 consultas em mim em 2 minutos. Quer dizer, aí é fácil, as pessoas nessa visão. Eles não sabem que o problema emocional está agarrado, está com problema, né? Eu tinha problema de quando eu era criança, de mais de 50 anos. Através da Universidade da Família, fazendo trabalho lá, eu descobri o problema de 50 anos. Uma surra que eu tomei do meu pai, eu tinha várias coisas que eu descobri através desse trabalho, né? Então, eu aprendi muito e sempre gostei dessa área. Inclusive, se posso me permitir, em 89, novo convertido, comecei a dirigir uma igreja, novo convertido, mulher não salva, e sofri uma depressão, 89, imagina. E algumas pessoas falavam que era do diabo. Comecei a pesquisar naquele tempo, desde aquele tempo até hoje. Que não era, provei que não tem nada a ver com o diabo, mas alguém dizia que era do diabo. Veja que situação, um novo convertido, sofrendo, e disse que era do maligno. Então, eu comecei a pesquisar desde aquele tempo. Então, é preciso saber quem nós vamos falar e a pessoa permitir para buscar a cura. Obrigado pela oportunidade. Amém. Quer falar, Lu? Amém. Quem mais quiser falar, pode se manifestar. A Luciana levantou a mão, agora a missionária Jô também levantou a mão. Bora lá, gente. Toma conta da aula. Amém. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas têm receio de procurar um psicólogo, psiquiatra, mesmo que a gente fale, porque as pessoas, elas relacionam um psiquiatra com gente louca. Então, a gente vê que tem esse receio. Então, a gente tem essa dificuldade. Hoje mesmo, eu vivi uma situação de um rapaz, era da igreja, ele teve um surto, e o menino emagreceu, não se alimentava. Na verdade, ele ainda tem dificuldades. O pai perdeu a esposa faz pouco tempo, 3 meses, e o menino está assim, definhando, magro, o olho fundo, você olha, é uma pessoa doente. E ele não fala. E era um menino que participava dos jovens, ele entregava panfleto na rua, evangelizava. Então, a gente vê também que é algo espiritual também. Mas eu conversei com o pai dele e falei assim, olha, ele faz acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Ele falou, ele foi uma vez, mas aí ele falou que não queria, e ele fala bem pouco mesmo. Ele, assim, hoje para ele se abrir, conversar um pouco comigo, foi Deus, porque eu me preparei, eu orei, pedi para Deus para poder ajudar ele, porque ele não fala. Mas ali ele conversou um pouco comigo. Também é a primeira vez que ele me vê, então assim, precisa ter aquela confiança, né? Para poder se abrir. Mas eu vejo que o pai, ele não é do nosso ministério, é da Assembleia de Deus, ele tem esse bloqueio, que o menino não faz acompanhamento com psicólogo nem com psiquiatra. E eu vejo a necessidade, porque já está afetando não só o emocional, mas o físico também, porque o menino muito magro, muito debilitado. Eu ali fiz o que tinha que fazer, orientei, orei por ele e falei para o pai, agora você precisa de uma ajuda profissional. Ele não mora aqui, então não tenho como, eu só posso orar por ele, não tenho como acompanhar, porque ele mora em Borocéia, mas se ele morasse aqui a gente poderia acompanhar, ajudar melhor, mas eu vou continuar orando, mas eu falei para o pai dele, você precisa procurar uma ajuda. Ele falou que tem um pastor que é psicólogo, né? Que até conversou, esse menino se abriu com ele. Eu falei, então procure esse pastor. Por que você não continuou o tratamento com ele, levando ele, né? Então, assim, eu vejo também essa dificuldade das pessoas, e principalmente quem é cristão. Vou no psiquiatra, sou louco. Então, é complicado, viu? É bem difícil, mas a gente
tem buscado a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo para poder estar ajudando. E como a irmã falou, a Lucimara falou, a demanda é muito grande. E às vezes eu falo, Jesus, me dá graça, sabedoria, força para poder estar ajudando, porque é muita gente. Levantou a mão a Érica e também a Lucimara. Na ordem, a Érica. A paz do Senhor a todos, estão me ouvindo? Sim. Amém. Amém. Como o pastor Laubert falou, referente a esse estudo, pastor, o que nós, como conselheiro cristão, podemos ajudar nesse estudo de caso gravíssimo, né? Que é um estudo de caso grave. Nós tivemos um caso também semelhante. Eu não sei como que está nas demais igrejas, mas a gente tem visto muitos adolescentes levando, assim, nesse caso de suicídio, né? Talvez por não ser ouvido pelos pais, enfim, são vários casos. Mas como conselheiro cristão, nós tivemos um caso de uma jovem que ela já estava sendo medicada por um profissional, por um médico, ela já estava sendo medicada. Ela já estava passando por um psicólogo, mas mesmo assim ainda faltava algo mais na vida dela. E nesse caso, ela veio falar, né, conversar comigo. Ela sofreu, assim como essa jovem de 25 anos, ela sofreu uma rejeição. Ela sofreu uma grande decepção amorosa. Então, o que entra dentro desses jovens, adolescentes, e desse caso também, né? O que entra no coração deles é a exclusão, a rejeição, ou seja, eu não tenho valor, eu não sou mais nada, o que resta para mim é o suicídio. E dentro, como conselheiro cristão, dentro da palavra do Senhor, a gente trazer a importância, né, que ela tem para o Senhor, o quanto ela é importante, que acima de uma rejeição, acima de uma decepção amorosa, ela tem muito valor para Deus. Eu quero falar mais essa parte, né, que o pastor comentou. Já foi falado bastante sobre a medicina, sobre medicações, né, posologia, indicação medicamentosa, mas eu quero falar sobre a parte cristã, né, como conselheiro cristão que eu posso trazer para ela. E eu fiz isso com ela, né, inclusive essa jovem estava com os pulsos já cortados e já estava decidida a cometer o suicídio. Foi quando eu a chamei e conversei com ela, escutei ela, ouvi ela, e depois de tudo, eu mostrei para ela que ela tinha valor, que ela sofreu uma rejeição pelo homem, mas que Deus a amava e que ela tinha muito valor e que o Senhor se importava com ela. E que ela era uma jovem muito, muito abençoada, que o Senhor a amava e que acima dessa decepção, o Senhor queria ver ela de pé, né? Algo muito maior, que o Senhor tinha um propósito sobre a vida dela e era o resgate da vida dela e que ela tinha valores que às vezes nem ela reconhecia. E ali ela agradeceu muito, porque foi a medicação, foi o tratamento de um profissional, mas também, né, ouvir, escutar e um aconselhamento cristão dentro da palavra do Senhor, e ela entendeu que ela era importante, né, ela era muito mais importante do que uma rejeição, ela era muito mais importante do que uma decepção amorosa, e que ela tinha muito valor. E hoje essa jovem é uma bênção nas mãos do Senhor. E ela é grata até hoje por isso. E o que eu posso dizer é Jesus na nossa humildade, na nossa simplicidade, porque nós não sabemos nada. Agora o Senhor que nos orienta, o Espírito Santo que nos dá a direção, e que eu posso dizer que a palavra do Senhor, as medicações e um atendimento terapêutico foi o que salvou ela. Amém? Graças a Deus. Muito Muito bem. boa esse testemunho. Pastor Lauro, te permite a irmã Lucimar levantou a mão de novo. Sim, pastor, eu queria só dizer algo aqui sobre, Sim, pode ficar à vontade. sobre confiança, né? Infelizmente, principalmente no meio do povo pentecostal,
é complicado. Eu penso assim, que para você fazer um atendimento, um aconselhamento, antes de mais nada, você tem que transmitir confiança, né? Você tem que passar confiança. Quando meu esposo assumiu a igreja aqui de Indaiatuba, uma igreja de um histórico muito triste, muito terrível, e muitas pessoas feridas, com medo, com rejeição a pastor e esposa de pastor. Por quê? Porque eles iam confidenciar, contar a tristeza, o motivo, por que estava em depressão, o porquê daquela situação. E o conselheiro, o pastor, no caso, comentava com as outras pessoas. Então, piorou o caso dessa pessoa, entendeu? Piorou. Porque aí ela já tinha, eu costumo dizer, já tem um problema, não pode criar um outro problema em cima do problema que já existe. Então, eu penso que nós, agora, como servos do Senhor, chamados para isso, para ajudar pessoas, porque nós estamos lidando com vida, né? Então, nós temos que ter, e eu sei que todos que estão aqui têm isso, mas eu queria só ressaltar a responsabilidade, né? E que não é pequena, que pesa sobre os nossos ombros, né? Nós estamos lidando com vidas. E muitas vezes a pessoa não se sente à vontade em abrir o coração, em compartilhar, porque ela não sente essa segurança, essa confiança. E aí vai fazer o quê? Vai prolongar o sofrimento dela, ou às vezes vai chegar até as vias de fato mesmo, num suicídio, né? Mas eu acho muito importante isso, muito importante. A ética, né? De quem estiver aconselhando. Eu acho que isso é de grande importância. Antes de tratar a pessoa, isso aí tem que fazer parte de nós, né, da nossa vida. Não só no aconselhamento, mas eu acho isso muito importante. É só isso, é só uma opinião. Perfeito. Importantíssima, diga-se de passagem. Eu percebi que também já está conosco o pastor André Enos, né, acompanhando aqui a nossa conversa. Ele que vai ser o nosso próximo professor, com formação, além de ser pastor, dirigente de igreja, também com uma formação psicanalítica, tendo atendimentos clínicos. Queridos, para a gente caminhar ainda nesse filtro, eu queria que fosse ficando claro o nosso papel como conselheiro. Porque se a gente tiver clareza do que nós estamos fazendo, ainda que não estejamos totalmente prontos para executar, nós vamos procurar nos aprimorar para chegar nesse ponto. Mas se eu não tenho clareza do meu referencial, do objetivo, do que eu preciso, eu fico rodando a esmo, sem uma direção. Então, veja se vocês concordam comigo dentro daquilo que vocês falaram. Eu vou tirar algumas questões já. Um dos objetivos de um conselheiro cristão, vou colocar aqui o primeiro: orar pelas pessoas que estão passando pelas necessidades, pelas crises, pelos conflitos. Então, veja só, já diferente de um psicólogo, de um psiquiatra, de um conselheiro comum, né? Antes de chegar na pessoa, nós já vamos orar por ela, né? Então, isso é importante. Então, entender ali que essa relação de confiança, né? Essa relação ética, como a Lu falou, a Érica também, a missionária Jo também, e a Viviane também, que é a questão dessa importância de construir uma relação de confiança, né? Que vai desde, né, da sua vida normal, né? Porque a pessoa pode te conhecer, então ela já sabe se você é de confiança ou não, mas que nos primeiros momentos
Entender que a pessoa talvez não esteja preparada para se abrir e como vai ser importante esta primeira sessão ou as primeiras sessões para que a pessoa desenvolva uma relação de confiança e possa ir se abrindo para você. E aí entra a palavra que a doutora Andréia repetiu muito e que vocês falaram bastante, que é a questão de ouvir. Ouvir. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos. Talvez treinar mais a nossa boca, mas é para ela ficar fechada. E não atrapalhar os nossos ouvidos, porque a própria Escritura vai dizer que nós precisamos ouvir mais do que falar. E a gente tem uma certa dificuldade em relação a isso. Mas no aconselhamento isso é fundamental. Eu não posso ficar presumindo que a pessoa está sentindo, não posso deduzir, achar. Não, eu preciso trabalhar com ela para que ela fale, para que ela expresse qual é o sentimento, qual é a emoção, qual é a situação. Então, eu preciso desenvolver essa escutativa que vai me transformar num profissional que vai acolher, né? O pastor também falou bastante aí de que lá atrás, então, as pessoas ficavam então criticando essa questão do tratamento psicológico, da depressão propriamente dita, apenas como uma questão espiritual, né? E a gente sabe que não é apenas a questão espiritual, mas é espiritual também, como disse a irmã, que é essa questão da pessoa não se valorizar, né? E aí nós temos esse papel como conselheiros cristãos de transmitir o amor de Deus, né? Veja só, um psicólogo não vai fazer isso, um psiquiatra também não, mas você, sim, tem essa responsabilidade de transmitir o amor de Deus. E um papel importantíssimo aqui, que por este módulo e pelos próximos vai ficar muito claro, que é a gente ser a ponte com o profissional de saúde mental, né? Quer dizer, às vezes a pessoa ela tem medo do psicólogo e do psiquiatra, mas ela pode te procurar e vai ser você que de repente vai destravar essa pessoa para que ela realmente possa procurar um profissional de saúde mental. Então, um papel do conselheiro cristão é conseguir fazer essa orientação, né, de dizer, olha, eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar, eu vou estar com você, eu vou orar com você, né, porque são essas as frases que o nosso público gosta de ouvir, mas também eu preciso que você procure um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. E aí eu tenho aqui algumas pessoas que eu vou indicar, que são da minha confiança e que você vai se sentir melhor. Então é importante a gente entender esses papéis aí, nesse estudo de caso inicial que a gente está desenvolvendo. Alguém identifica algum outro papel que, como Antes, conselheiro cristão, antes de seguir, permita-me uma observação. Falamos isso na aula do aconselhamento, se não me falha a memória, na última ou penúltima. É importantíssimo aquilo que o pastor Lopes está colocando, porque somos tentados a querer resolver a situação sozinhos. Somos tentados
a, a certo custo, vamos colocar aqui, a mostrar para as pessoas que nós temos condições de seguir nesse ministério e por aí vai. Então, é fundamental, é necessário que nós tenhamos essa humildade e, sobretudo, analisar nossas motivações. Qual é a minha motivação em ajudar essa pessoa? Então, se estamos falando de ovelhas do Senhor, que não é nossa, é dele, é para ele, então há uma necessidade de estarmos, de alguma forma, fazendo essa ponte com pessoas. Não, talvez você tenha essa larga experiência, você tenha essa habilidade, mas no estudo de caso ficou claro que, e aí eu já vou só antecipando aqui algumas coisas que é interessante observar, que não foi o profissional que abandonou o caso. E é importante, e é muito importante destacar isso, que muitas das vezes o pastor ele se torna essa ponte, cria condições para que profissionais chegam e auxiliam nesse processo. Então, qual é a motivação para estar nesse caso? Qual é a motivação para estar ajudando essas pessoas? Então, façamos essa autoanálise para que possamos, então, seguir ajudando as pessoas. Muito bem. Motivação, né? Doutora Andréa também falou sobre isso, para a gente entender que o nosso papel ali é sermos pontes. Alguém conseguiu identificar mais algum papel importante que você ali no momento do aconselhamento pode exercer? Apaziguar? Apaziguador, porque a situação entre mãe e filha não estava muito 40, não, né? É, né? Ou não? Com certeza somos conselheiros, filhos do príncipe da paz. Então, em algum momento, nós vamos trabalhar como bombeiros. Apagar fogo com água, né? Não com gasolina. Apaziguar, porque elas estavam não numa situação muito agradável entre elas, né? Então, daria para apaziguar também a situação, né? Exatamente. Pelo menos tentar, né? Antes do pastor Gilson levantar a mão, também levantou a mão o pastor José Carlos. Pelo estudo de caso, pelo que eu vejo, no caso ele vai ter que tratar a mãe e a filha. Por quê? Porque a mãe ela age dessa forma com a filha. Então, o caso ali não é só entender a questão da moça, mas o porquê a mãe também é dessa maneira. Então, ali vai ser um problema duplo, né? Porque vai ter que entender também o porquê a mãe age dessa forma. Né? Então, é aí que é o desafio. É isso mesmo, um desafio duplo, né? Um desafio duplo. Fala, pastor Gilson. Abre o som. Abre o microfone. Ainda não estamos te ouvindo. Aqui? Isso, pode falar. Assim, ó. A arte da escuta. Tá ouvindo agora? Sim. A arte da escuta. Como é difícil escutar sem não interferir, pois está em nossas mãos a arte de parar para nós não mentir, pois o sucesso do analista está em ter calma para ouvir. Enquanto o recalque é suprimido, o paciente encontra liberdade. Seu profissional continuar a ceder.
o processo da cura começa a acontecer. A pessoa deixa a sujeira ir embora. O sucesso é de quem escuta e não de quem fala. Porém, quer ter êxito? Calme e escuta. Quem consegue está acima da média. Este será um terapeuta equilibrado, pois entendeu o mistério da profissão, deu valor ao paciente amado. Aí está a arte de escutar. E quem levar a sério tem muito a ganhar. Obrigado. Olha que lindo, profundo aí. Muito bom, a arte da escuta. Isso me faz lembrar que ainda vai ser disponibilizado para vocês um PDF da última aula da doutora Andréia, que tem dicas lá sobre como aprofundar a escuta, como aprofundar a empatia e como aprofundar... Esqueci, são 3 ferramentas. Muito bem, muito bem, muito bem. Com essas considerações iniciais, vocês diriam que ficaram mais animados em pegar um caso deste ou ficaram mais com medo de pegar um caso deste? Difícil responder, hein? Essa é difícil. Mas como eu já tinha dito anteriormente, estava só esperando o irmão terminar. Vou pegar o gancho que o irmão José falou. A gente tem que tratar as duas pessoas, uma separada da outra. Mãe e filha. A gente tem que ouvir as duas. Como ele falou, tem que analisar as duas, tem que conversar com as duas. É difícil, né? Um caso desse complexo e difícil. Mas eu acho que aí é só a ajuda do Espírito Santo mesmo. Aí é só o Espírito Santo e muita oração para ajudar a gente, meu. Porque eu estava ouvindo os depoimentos de vocês, o que a irmã Lucimara falou, nada ético que o pastor comentar o que foi discutido no gabinete, no aconselhamento, né? Nada ético. Nada ético, reprovado, na minha opinião, a atitude dele. Eu falo a minha opinião, não sei se alguns concordam, mas não tem que comentar, a gente tem que guardar pra gente. Só é a pessoa o aconselhando e Deus no gabinete. Ou aonde ele achar melhor para conversar. Mas nem dá ético, reprovada a atitude dele. É isso mesmo. A irmã Lucimara levantou a mão. Pastor, sobre a pergunta que você fez, se nós pegaríamos um caso assim, é isso? Isso. Você está mais animada ou mais com medo para pegar um caso assim? Ai, pastor, o medo sempre existe, né? E é E, bom. e eu E é prefiro, bom. eu prefiro sempre ter medo. O medo nos faz saber que nós não somos nada, né? Mas eu penso assim, nós estamos na chuva para se molhar, né? Já que aceitamos esse mistério aí de ser conselheiro, de lidar com pessoas, a gente tem que saber que vai ter casos simples e vai ter casos difíceis, né? E a nossa parte a gente faz, que é um curso como esse, com pessoas maravilhosas igual vocês, e a parte do Senhor ele vai fazer. Mas não tem como escolher, né, pastor? Eu penso assim, quando você está envolvido na obra do Senhor, não tem como você escolher, né, os casos. Eu sinto medo, mas eu sinto que clareou um pouco mais, então dá um pouquinho de coragem a mais a partir dessa aula de hoje. Isso, muito Jesus, bem. vamos Gostei de dessa novo. fala. Bom, muito bom. Pastor André tá por aí? Quer fazer algum comentário? Ele Uma pode estar boa em noite a atendimento. todos, graça e paz. Amém. Amém.
Uma coisa que foi muito bem colocada aqui, dentro dessa avaliação, uma avaliação prévia já daquilo que já está sendo tratado de forma introdutória, já preparando todos nós que estamos aí em exercício, porque uma vez que cada um de nós fomos vocacionados para o serviço da obra, requer de cada despenseiro, requer de cada um de nós esse anseio e, ao mesmo tempo, essa busca por ferramentas para nos auxiliar na obra de Deus. E eu fico muito contente em ver o posicionamento, ouvir também os nossos irmãos que atuam brilhantemente na obra de Deus e que agora começa a ter agora algo a mais para o auxiliar aí na sua trajetória servindo o rei. Mas uma coisa que precisa ficar muito claro para nós, que independente da posição que nós estamos, cada um de nós sempre vamos ser uma ponte que liga a uma outra ponte, ou um braço que liga a um outro braço. Porque tem coisas que, embora sejamos conselheiros, embora sejamos pessoas preparadas, existem demandas de escutas que muitas vezes requer que nós compartilhemos com outro que às vezes tem mais experiência do que nós, ou até mesmo passamos para ele, para dar para essa pessoa uma segurança a mais. Porque a gente precisa reconhecer quando aquele irmão, mesmo é o reconhecimento, é a humildade, é entender quando é para mim, quando não é para mim, quando eu posso fazer e quando eu não posso fazer. Mas eu posso estar indicando também para um profissional. Então, quer dizer, tem coisas que vai ser espiritual, tem coisas que vai ser na área também, eu posso, na área do aconselhamento, direcionar, mas tem coisas que eu vou ter que dirigir para um profissional. Mas eu quero parabenizar a todos que brilhantemente, estão reconhecendo aí a importância de ser essa ponte dentro desse mistério que Deus tem colocado em nossas mãos e que cada um de nós estamos aqui como ferramentas. Amém. Graças a Deus, o pastor já está aí se ambientando com os alunos para preparar o novo módulo, Ferramentas da Psicanálise. Se nós já estamos nos sentindo fortalecidos, capacitados, orientados até aqui, imagina quando nós chegarmos no 5º módulo. Vai ser bênção de Deus. Eu só queria fazer as considerações aqui finais e também pedir ao pastor Fabiano, que as faça para a gente caminhar para o encerramento. O que eu pensei aqui, que nós, como conselheiros cristãos, nós recebemos essas demandas, certo? Que envolvem crises, conflitos, problemas, dificuldades, né? E, obviamente, nós atuamos em cima delas com as ferramentas da graça que o Senhor nos deu e também com essas demais ferramentas que nós vamos agregando, como disse o pastor André. E é importante, muito importante para nós, entendermos que nós não somos apenas consertadores de cano quebrado, mas nós somos direcionadores aos propósitos de Deus. Então, além de
auxiliar a pessoa naquele problema, seja financeiro, seja afetivo, seja espiritual, nós temos ali a oportunidade de semear no coração daquela pessoa, como a irmã fez, a respeito do valor, do amor de Deus, da identidade dela como filha de Deus e dos propósitos eternos que Deus tem na vida dela. Ou seja, eu vou tratar sim os problemas que me são possíveis, vou indicar profissionais para aqueles que fogem à minha alçada, mas vou aproveitar cada oportunidade para semear que ela foi chamada por Cristo para desfrutar uma vida em abundância aqui na terra e uma vida eterna no céu. Não podemos deixar passar a oportunidade de que a pessoa entenda que ela não é um problema e que o problema não resume a vida dela, que existem chamados de Deus para ela e nós podemos ser. Olha só, sair de uma situação, às vezes de uma pessoa, como foi testemunhado aí também, de uma pessoa de depressão, de suicídio, e apontar para ela o horizonte de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você tem uma chamada muito bonita, muito forte, muito profunda, e o Espírito de Deus quer usar a tua vida, porque tem pessoas que vão procurar você. Então, esteja preparado. Foi muito bom a gente fazer esse preparativo do estudo de caso e eu espero em breve nós termos outros, professor Fabiano. Muito bem. Só finalizando aqui, é fundamental que no trabalho do aconselhamento é necessário evitar a diretividade e criar condições para que o aconselhamento, à luz da graça e do amor de Deus, e com a compreensão amiga do conselheiro, possa amadurecer e tomar ele mesmo, o paciente, as decisões necessárias. Então, é fundamental que o nosso papel é de criar condições para que a pessoa tome as decisões cabíveis. Também é fundamental, é claro que estamos lidando com, com pessoas que muitas das vezes são pessoas regeneradas, muitas das vezes tomadas pelo Espírito Santo, nascidas de novo, e são pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Mas também existem pessoas que não foram regeneradas, seja como for. É importante a nossa ajuda, é importante o nosso clamor ao Espírito Santo, pedindo para que ele sempre nos dê discernimento. Essa é a palavra-chave, conselheiros. Peça ao Espírito Santo discernimento. Tenha a liberdade de pedir dons, e um dos dons fundamentais é o discernimento. Também, considerando aqui aquilo que vocês falaram, todos falaram perfeitamente. Eu considero aqui uma variação, todos participando de forma magnífica. Fico muito feliz por isso. E é importante aqui essa fala de dar apoio, ouvindo, entendendo e animando-os. Claro que é necessário, casos como esses de estudo do caso, é necessário criar ponte para que profissionais como psicólogos, psiquiatras ajudem. É necessária essa ajuda, porque o estado é grave. Chegou no ponto de mãe e filha. A filha desejou suicídio e a mãe, então, de certa forma, animou, com essa possibilidade.
Então, é um estado crítico, requer temor do Senhor, requer, temos um medo, mas é um medo que não nos paralisa, mas é um medo que nos leva em direção à cautela. Mas, ao mesmo tempo, fundamental aqui destacar a ajuda, a ajuda, a ajuda dos profissionais. Então, é importante aqui que a ética, nós falamos um pouco sobre isso, e mais é importante que quando você, conselheiro, for encaminhar para um profissional, peça autorização do paciente, diga, você me permite levar esse caso para um colega, para um profissional, seja ético. Peça também a permissão, a autorização para que essa pessoa não se sinta, de alguma forma, é, constrangida. Então, peça, diga, eu já tive casos de pedir permissão, falo assim, permita-me levar esse caso, eu não vou falar do seu nome, não vou falar, mas eu vou levar esse caso para um profissional que você não conhece, que ninguém aqui no nosso meio conhece, mas eu preciso que você me autorize a fazer isso. Se você me autorizar, ok, se você não me autorizar, ok também, nós vamos caminhar juntos. Então, é importante essa transparência. Muito bem, quero agradecer a todos vocês, a participação de todos vocês, e já dar boas-vindas ao pastor André Freitas. Pastor André é também aqui da região da Zona Leste, pastor da Assembleia de Deus, homem extremamente zeloso pelas Escrituras, amante das Escrituras, e ao mesmo tempo uma pessoa que ama fazer o que faz, como, por exemplo, atender pessoas no seu gabinete. E hoje, muitas das vezes, o gabinete dele é virtual. Mas eu quero aqui incentivar vocês, se vocês não conhecem o professor André Enos Freitas, no nosso canal do YouTube, na Genebra EAD, tem uma entrevista que nós fizemos com ele. Aliás, muitos assuntos aqui que foram falados aqui hoje, ele, na entrevista, é muito esclarecedora. Já vai preparar vocês para a próxima segunda-feira com o nosso professor e pastor André Freitas. Muito bem, eu acho que é só isso. Vamos finalizar, o horário esgotou e que pena, né? Que pena. Mas nós vamos conseguir prosseguir nisso, porque nas quintas-feiras agora nós vamos trabalhar nessa ideia, pastor Albert, de conversar, interagindo com os nossos irmãos, com professores, especialistas também. Já estou fechando com o pastor José L. de Lima, que também gravou uma aula, está na plataforma, e vai estar em uma dessas quintas-feiras conversando com vocês. Já estou fechando a data também com o pastor Paulo Lutero, também um psicólogo, e vai estar um pouco interagindo aqui com a gente também. E quero, já de antemão, convidar vocês a se preparar, porque nós estamos só no começo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos... estamos só no começo, são 5 módulos. Já passou 2. Acho que já quando o pastor André chegar na metade, a gente já pode dizer que estamos na metade, mas tem muito conteúdo que está na plataforma, gente. Acessem lá, ouça, dá para fazer isso pelo celular, escute, enfim, vale a pena fazer isso. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos convidar o pastor André para fazer a oração final. E aí a gente conclui. Pastor Lopes, tem alguma consideração? Alguns de vocês querem falar mais alguma coisa? Então, pastor Lopes. Amém. Deus abençoe a todos. Foi muito bom estarmos nessa noite juntos. E vamos procurar sempre, no final de cada módulo, fazer um estudo de caso para nos aprimorarmos.
Pastor André está presente, encerra para a gente com oração. E o pastor André tem uma Amém. voz de locutor. Muito bem, sempre essa voz de locutor, né? Que não pode ficar de fora. Muito bom, muito bom. Nossa, esse cara é incrível. Muito bom. Vamos então orar agradecendo a Deus por esta oportunidade tão especial que Ele tem nos concedido, sendo hoje essa noite especial, onde a gente ouviu os nossos irmãos e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo também já começou a trabalhar nos nossos corações, dirigir cada um de nós a entendermos com mais eficácia ainda o nosso papel, a nossa missão no ofício do reino. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez poder entrar diante da tua presença nesta hora, Pai, Deus, para te agradecer por este dia tão especial, onde o Senhor proporcionou para nós trocarmos essas experiências, ó Pai, podemos ouvir os nobres servas de Deus que estão, ó Deus, trabalhando, buscando, Pai, meios para estar te servindo melhor. Ó Deus, servindo também o teu reino melhor. Servindo, Senhor, as pessoas que o Senhor tem colocado ao seu lado melhor. Ó Deus, entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, pedimos que o Senhor possa, ó Deus, continuar nos dirigindo, nos mentoreando. Pai, ó Deus, nos guiando em tudo que nós estivermos fazendo. Pai, que a tua mão poderosa seja sobre cada um de nós, seja sobre o ministério de cada um dos teus filhos, ó Deus, e que o Senhor possa, Senhor, proporcionar experiências maravilhosas, ainda para cada um dos teus filhos, que tenha, ó Deus, colocado a sua vida primeiramente no altar, entendido primeiramente também a chamada que o Senhor tem feito a cada um deles. Ó Pai, não se, ó Deus, deixando também, Senhor, se levar, ó Deus, por simplesmente coisas que eles ouvem. Ó Deus, mas tem, ó Deus, atentado para a voz do teu Espírito Santo. Ó Pai, tem seguido, Senhor, a tua vontade. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, trabalhar de uma forma toda especial, no coração, na mente, no corpo, na alma, no espírito, meu Pai, de cada um de nós. Pai, nos dando uma noite, Pai, maravilhosa. Pai, debaixo da tua proteção, da tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma ótima noite para todos. Amém. Obrigado. Então, boa noite a todos. Obrigado. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Locutor. Deus abençoe a todos. Foi Amém. excelente hoje, hein? É. Desafiadora. Amei. É verdade, Obrigado. Érica. Que bom.